Dia 6 de maio. Capítulos de hoje: Romanos 16, 2 Samuel 1, 2, 3 e 4. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epéteno, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhes saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Cristo Jesus, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todo o sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. 2 Samuel 1. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Ziclag. No terceiro dia, apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. "De onde você vem?" perguntou Davi. O homem respondeu: "Escapei do acampamento israelita." "O que aconteceu?" disse Davi. "Conte-me como foi a batalha." O homem respondeu: "Todo o exército fugiu do conflito. Muitos morreram, e Saul e seu filho Jonatas também estão mortos." "Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" perguntou Davi. O homem respondeu: "Aconteceu de eu chegar ao Monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele.
Aqui estou, Senhor, eu lhe disse. Ele perguntou, quem é você? E eu respondi, sou a Amalequita. Então ele suplicou, venha cá e me mate, pois a dor é terrível e eu quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida tomei a sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes. Lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Depois, Davi disse ao homem que havia trazido a notícia, de onde você é? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, um amalequita que vive em sua terra. Davi perguntou, como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e lhe ordenou, mate-o. O soldado feriu o amalequita com a sua espada e o matou. Davi disse, você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco e está registrada no livro de Jassar. Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes, como caíram os valentes. Não contem essa notícia em Gat, não a proclamem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Ó montes em Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de valentes, o escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatas não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue dos seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas. Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha, Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas, quanto eu o estimava. Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, estão mortos, despojados de suas armas. 2 Samuel 2. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor, devo voltar para alguma das cidades de Judá? O Senhor respondeu, sim. Então Davi perguntou, para que cidade eu devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, e também com os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade. E eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continuem a ser fortes e corajosos e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Ibosete, filho de Saul, para Maanaim. Ali proclamou Ibosete rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Ibosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Ibosete, filho de Saul, de Maanaim para Gibeon. Ao mesmo tempo,
Joabe, filho de Jeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe: Proponho que alguns dos nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Joabe respondeu: Está bem. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Ibosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no lado do outro. E todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar, em Gibeon, é conhecido como Elcat Ha-Zurim. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha, na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou: É você, Azael? Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas. Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner o advertiu: Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia encarar seu irmão Joabe? Azael, porém, se recusou a dar meia volta, e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança, que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão, e todos que passavam por ali paravam ao ver Azael caído e morto. Então Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner da tribo de Benjamim se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: Será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: Só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois se fosse preciso, nós os teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus homens recuaram pelo Vale do Jordão, atravessaram o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Maanaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltava apenas 12 homens, além de Azael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. 2 Samuel 3. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Hagite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Ibosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Ibosete. Por acaso eu sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele.
Depois de tudo que eu fiz por seu pai Saul e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, a minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher. Que Deus me castigue severamente, se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Ibosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: Afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo o Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você, se quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Ibosete, filho de Saul: Devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Ibosete mandou tirar Mical de seu marido Palti, filho de Laís. Palti a seguiu até Baurim, chorando ao longo do caminho, até que Abner lhe disse: Volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: Faz um tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: Escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: Deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo o Israel para apoiar meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor, para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo o que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: O que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo o que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: Juro pelo Senhor que eu e o meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas e que morra pela espada, ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha em Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos os que estavam com ele: Rasguem suas roupas e vistam pano de saco. Lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: Acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, foi você assassinato, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiram para que ele se alimentasse, mas ele havia feito um voto: Que Deus me castigue severamente, se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol.
Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais: "Não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses 2 filhos de Zeruia, Joabe e Absai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade." 2 Samuel 4. Quando Ibosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo, e todo o Israel ficou sem reação. 2 de seus irmãos, Baaná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Ibosete. Eram filhos de Rimom, membro da tribo de Benjamim, que servia em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram para Gitaim, onde ainda vivem como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Beerote, foram à casa de Ibosete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baaná passaram por ela sem serem notados e entraram na casa, onde encontraram Ibosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram, e depois cortaram sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo Vale do Jordão. Chegando a Hebrom, entregaram a cabeça de Ibosete a Davi. "Veja", disseram ao rei, "aqui está a cabeça de Ibosete, filho de seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu vingança ao rei sobre Saul e toda a sua família." Davi, porém, disse a Recabe e Baaná, filhos de Rimom de Beerote: "O Senhor, que tem me livrado de todos os meus sofrimentos, é a minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele e eliminá-los da face da terra?" Então Davi ordenou a seus soldados que os matassem, e assim eles fizeram. Cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto à represa em Hebrom. Depois pegaram a cabeça de Ibosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom.